Um abraço a vocês aí, do nosso querido distrito de Jaibaras. Muito obrigado pela sintonia. Eu retorno às 7 horas com mais notícias aqui no Campeonismo de Audiência do Horário. Cadê os carinhos? 413, 101,1 MHz, Paraíso FM. A rádio feita pra você. De Olho na Cidade traz para você o jornalista Luciano Kleber. Alô, bom dia, 6 horas e 5 minutos, entrando um pouco atrasado hoje, pedindo desculpas a vocês. Hoje é terça-feira, 15 de outubro de 2019. Estamos iniciando a nossa participação no programa De Olho na Cidade, sob o comando do campeoníssimo Assis Nascimento, o aniversariante da semana, né? E que faz uma conexão com o programa A Hora da Notícia, da Rádio Assunção Cearense de Fortaleza, sob o comando do nosso querido amigo, colega, jornalista Nilton Mourão. Aqui na mesa de som, apoio do nosso colega Ricardo Gomes. Aí é o Adson, daqui a pouco, certamente, o Saldanha. Um grande abraço a todos vocês. Como sempre, inicio agradecendo aqueles que ajudaram a elevar a nossa voz nas redes sociais, fazendo o partilhamento do vídeo no Facebook e também no YouTube. Então, fizeram isso o Everton Bezerra, Jesus Alves, José Basílio, Antônio Lima, Olavo Souza, o J. Oliveira, radialista, Sandra Cabral, Auriclécio Macedo, Paulo Roberto Nobre, João Alves Freire, Wagner Viana, Francisco Adivar, Márcio Borges Castro, o portal Calango News, o programa Maranguape 360 Graus, a web rádio O Marizeira. E um abraço para quem já entrou em contato aqui pelo WhatsApp, como o Elias, aqui de Sobral, e também o Miller, o Francisco Alves, o ex-vereador lá de Messejana, o Walter Lan e também o Kerson. Aqui na timeline do Facebook, um abraço para quem já está aqui ligado, como sempre, nosso querido Sargento Michel Mendonça, bom dia, meu amigo, o Mário Timbó, que é dermatologista, e Elano Forlan, a Catarina Soares, o Gilardi Alves Sinésio, mandando um abraço aqui para nós, a Marinete Pércio, o Cristiano Jans e o Alexandre Viana. Um grande abraço a todos vocês. Quero me envolver aí na última questão aí do nosso querido Nilton Mourão e me associar a essa indignação dele. Não aquela indignação primeira, né, daquelas pessoas que nem católicas são e querem usar a Igreja Católica para seus interesses politiqueiros, como a senhora Jandile, que PCdoB é uma agnóstica, não gosta da Igreja, mas se utiliza da Igreja para atender seus fins. E, por último, a indignação, essa contra o Noronha, presidente do STJ, que agora, é assim, antigamente só o presidente da casa tinha direito à passagem de executivo. Acho que nem isso deveria ter. Mas ele fez agora cortesia com chapéu alheio. Se fosse do dinheiro dele, eu até concordaria. Puxa, só eu tenho direito à passagem aérea internacional na classe executiva, que é o triplo do valor inicial. Então, ele estendeu para todo mundo do STJ, como disse o Nilton, nesse momento de penúria do Estado brasileiro. Isso é mais uma que os tribunais fazem para rir da cara da sociedade brasileira. Então, quero me associar a você, Nilton, a essa indignação. E assim como um ar indignado, né, falar em indignação, o Jornal O Povo de hoje trouxe escola pública, psicólogo e assistência social. Aqueles projetos que são feitos exatamente para você não ter praticidade, mas para você criticar o governo. E, por sinal, da senhora Jandira Segali, a relatoria desse projeto que previa assistente social e psicólogo nas escolas, que é uma coisa maravilhosa, que devia ter, e muitas das escolas da rede privada até já tem, já conta com psicólogos. É importante. Principalmente nesse momento que a gente vê muita gente se desgraçando, jovens, né, entrando por caminhos, atentando até contra a própria vida, muita depressão. São os males dos tempos, né, dos tempos modernos. Mas o problema é de onde tirar o dinheiro. Não adianta, o Jornal O Povo faz um editorial só sobre isso. Aí diz que o simples argumento de que não tem dinheiro. Oxe, certamente, se todos pagassem os seus impostos,
como o Jornal Povo não paga, alguns do INSS, por exemplo, há uma dívida enorme, sempre, do Jornal Povo. Certamente, se pagasse em dia todos esses impostos, talvez houvesse mais dinheiro, mas não tem. Então, é ficar fazendo de novo, né, cortesia com o chapéu alheio. É importante ter? É importante o gasto com a educação? Sim, mas você tem que equilibrar. Então, não adianta você fazer um projeto de lei se dentro do orçamento não existe o dinheiro para aquela prática. Não adianta. Aí, porque, Fere, tem uma lei, a lei da responsabilidade fiscal. A importância dessa lei é tão grande que a presidente Dilma perdeu o seu mandato porque feriu esta lei. Então, o que o Jornal Povo queria era que o governo ferisse esta lei e aí sim desse condições de empichar o presidente. Então, o Jornal Povo faz um editorial, já havíamos comentado sobre isso aqui, mas aqui é um exemplo daquelas leis que são feitas exatamente para queimar o presidente, porque a própria Constituição de 88 diz que não pode ter nenhuma iniciativa legislativa que onere sem dar a devida fonte de receita. Se você cria uma despesa, tem que saber de onde vem o dinheiro. Porque senão eu faria 1000 projetos miraculosos. Olha o que tem de demanda social no Brasil não está no gibi. O salário mínimo devia ser de R$5.000. Quem seria contra isso daí? Mas a pergunta volta, de onde tirar esse dinheiro? O dinheiro não cai de árvore. Então, por mais que seja meritória, que a gente goste, que queira, não tem como fazer demagogia e populismo com isso daí. Como está fazendo o Jornal Povo, como fizeram os políticos. Bom dia para o Valírio Avelino, a Denise dos Santos, de look novo, bonito. Bom dia, Marco Firmo e o Djalma Oliveira. O Marco Firmo, primo lá do Rio de Janeiro. Grande abraço, garoto. O tema do dia, me perdoem, o tema do dia, que é a manchete pelo menos da Folha de São Paulo, após 2 anos de impasse, o STF vai rever segunda instância. O jornal já faz uma previsão, vai rever. Porque rever, pelo menos nessa questão do dicionário, rever é mudar, né? Fazer uma revisão. Já está fazendo uma aposta aqui o jornal. Julgamento de ações que contestam esse tipo de prisão ocorre na quinta. E uma coisa boa que o jornal traz, deputados pró-Lava Jato se reagem a isso daí e querem já fazer uma PEC. Bom dia para o Marcos Alan. Bom dia, parabéns pelo programa, sou ouvinte todos os dias. Triste é perceber que quem decide nesse país não é o governo, e sim os mais perigosos bandidos. E tem mais texto, mas eu leio aqui no WhatsApp, né? Senão tem que abrir e tal, porque está sem. Na rapidez, assim, façam textos no WhatsApp, que tem no máximo 5 linhas, que a gente poder dizer tudo da ideia de vocês. Pois bem, então vamos falar um pouco sobre essa prisão em segunda instância, que só está vindo agora. Não percam as esperanças de que o Brasil e os garantistas estão achando, né? Não percam essas esperanças. O que eles querem é soltar o Lula, tá? Então, o que eles querem, no fundo, é soltar o Lula. O senhor Gilmar Mendes, em 2016, fez um discurso maravilhoso, inatacado, brilhante, para se guardar, defendendo a prisão em segunda instância. Foi um avanço do STF. Aliás, antes de falar tudo, vamos fazer um pequeno histórico. Eu sempre, mesmo com esta Constituição, já se podia prender na segunda instância. Em 2009, veja só, a Constituição é de 88. Somente em 2009, deixa eu ver se eu pego esse histórico aqui. Eu queria começar por esse histórico. Somente em 2009 é que o STF vai se debruçar sobre o assunto e muda o entendimento. No julgamento do habeas corpus de um réu que havia sido condenado em segunda instância, mas pedia o direito de recorrer em liberdade, o STF decidiu por 7-4 que a execução da pena ficou condicionada ao trânsito em julgado, quando não cabe mais recurso. Então, todas as instâncias são acionadas. Aí, quando termina tudo, enfim, pode.
É comum acontecer isso? Não, só nos poderosos. Os bandidos pobres, os pretos pobres, geralmente são condenados logo na primeira instância, vai para a segunda instância, e ali já se dá o trânsito em julgado. Por quê? Porque eles não recorrem. Eles não têm advogados. Só haverá o chamado trânsito em julgado até o final, quando o advogado recorre. E quem costuma recorrer são os ricos. E quem costuma recorrer até as últimas instâncias, os mais ricos, como agora o nosso ex-querido presidente Lula. Então, veja bem, os negros pobres, né, dizem que eram os P's, né, os mais pretos, pobres e putas, né, que são os que povoam as masmorras brasileiras. Então, estes não têm esse direito, não. Então, o que está se falando aqui é direito dos ricos, dos poderosos. Fazer como Gilmar Mendes diz. É disso que estamos tratando aqui. Então, desde a Constituição de 88, o entendimento era esse. Condenado em segunda instância vai para a prisão. Aí, em 2009, ao julgar um habeas corpus dessa pessoa, o STF, por 7-4, né, goleada, decidiu que tinha que ficar até. Então, passam-se 8 anos. Em 2016, a Corte mudou o entendimento por entender. Na verdade, são 9 anos, né? Já? 2009. Não, 7 anos. 7 anos. 2009 para 2019. 2016, né? Então, são 7 anos. A Corte mudou o entendimento por entender que impedir a execução da pena em segunda instância favorecia a impunidade. Viva o STF, olha só. Entendeu que tinha errado. Que aquela goleada lá de 7-4 estava errada. Por quê? Porque passou a favorecer a impunidade. Prender só no último caso, no último recurso, e disse, olha, nós estamos favorecendo a impunidade. E voltou. Isso em fevereiro de 2016. Em outubro de 2016, o assunto voltou a ser revisitado, né? O plenário confirmou a jurisprudência, dessa vez por 6-5, em julgamento de novo habeas corpus. Um mês depois, em decisão do plenário virtual, ministros votaram novamente pela execução da pena em segunda instância. Rosa Weber não votou e os demais magistrados não mudaram os votos. Então, de 98 até 2009, tá, não tinha nenhum problema. Em 2009, teve essa quebra no julgamento do habeas corpus. Aí pronto, não pode prender, já não, tem que aguardar todos os recursos, aguardar em liberdade. Imagina a sensação de impunidade. O cara mata uma pessoa, confessa o crime, é condenado por este crime na primeira instância, é condenado na segunda instância, mas tem o direito de permanecer em liberdade até que se julgue o último recurso. Na maioria das vezes, porque nossa legislação é pródiga em recursos, na maioria das vezes protelatórios. O que é que a Corte entendeu em 2016? É que o momento de apreciação das provas se dá na primeira e na segunda instância. Isto é, a partir do STJ, na primeira instância, você analisa as provas e tem condenação ou não. Na segunda instância, que é sempre um tribunal regional federal, tem sede em algumas regiões, até ali você faz análise de provas. A partir do STJ, já não se analisam as provas. Ali é alguma questão processual, que pode ter sido ferido e tal. Então, os advogados começam a impetrar recursos. Não, eu queria aqui a declaratória, a condenação não foi bem clara e tal. Como é que é isso mesmo? Aí, mas só para protelar. Aí, de repente, vê alguma coisa constitucional que foi ferida e vai para o STF. Então, nessas cortes superiores, terceira, a partir daí, né, quarta instância,
já não se julgam, já não se analisam as provas. O desembargador, o ministro, nem acessa a prova. Vai verificar outras questões. Então, se as provas já condenaram o cara na primeira e na segunda instância, por que não prender logo? É um absurdo manter solto alguém que já foi provado que cometeu o crime. E agora, aí o ano passado, por causa do Lula, sempre o Lula, houve uma pressão, o senhor Marco Aurélio pressionou bastante, pressionou a ministra Carmen, que numa defesa da própria corte, para não virar uma biruta de aeroporto, que fica de um lado para outro ao sabor dos ventos, dos humores de ministros que mudam de entendimento, como o Gilmar Carvalho, o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes deu um cavalo de pau argumentativo. Era uma coisa e mudou completamente para outra. Como é que se muda assim? Ah, porque a Lava Jato cometeu excessos. Cometeu. Corrijam-se os excessos. Mas não o entendimento da lei. Não a jurisprudência. Pois bem, agora de novo, então, houve uma pressão e a Carmen Lúcia não pautou. Não pautou. E agora o senhor Dias Toffoli, pródigo Dias Toffoli, o mais brilhante dos ministros do STF. Pautou. Quinta-feira, é agora. Quinta-feira o STF vai se debruçar. Mas por que isso de novo? É porque, enfim, vai ter um efeito vinculante. Até então, era jurisprudência baseada em habeas corpus de presos. Agora não, vai se julgar uma ADC, vai julgar realmente a constitucionalidade. O STF vai dizer. Vai agora voltar atrás. Então, aquele discurso maravilhoso do Gilmar Mendes é outro, completamente outro. É agora a favor da impunidade. Vejam bem, só se analisam provas na primeira e na segunda instância. Então, ali já foi provado que o cara é condenado. Por que ele não deve cumprir pena a partir daí? Para frente. E não só isso. Eu estou falando aqui do histórico da Constituição de 88. Na verdade, o Brasil, acho que eu tenho mais coisas que eu tinha guardado para mostrar para vocês. 6h20, quando você procura, nós voltamos comerciais. 6h20, me lembra aqui o nosso Ricardo Gomes. Pausa aqui, um break para o nosso comercial. Cara, 5 minutos de atraso. Sexta-feira passada foi desse jeito também. Eu tenho que lhe dizer. Mas aí fica muito atrasado você falando lá e tal. Nós estamos em conexão, né, cara? Pois é, cara. Eu não posso fazer nada, né? Eu tô aqui na mesa, você tem do meu lado, mas eu sei que você tem seus coisas para fazer, cara. Luciano aí, o horário, meu irmão. Não é assim não, cara. Você sabe, ó, eu tenho que entregar o rapaz aí 2 minutos antes. Que é o tempo que é o prefixo e ainda tem a vinheta. Cara, é difícil botar cor na cabeça do Assis, mano. O Assis só pela fé de Deus, quem sabe, eu acho que você já entende e já sabe disso. Então não, cara. É sexta-feira, 6h01, 6h02, 6h03, eu olhando pra ele, 6h04, 6h05, porque ele foi... Puta que pariu, mas o cara já lá. O pessoal pensa que nem que não mais. Gosto disso não, mas eu gosto das minhas coisas muito corretas. Eu sei que é errado. Para muita gente isso é errado, mas eu não gosto de correr assim tudo não. Você está fazendo seu trabalho direitinho. Não gosto disso não. O ano de 2018 surtiu 12 motos e mais 1.000 prêmios. E neste Natal serão 15 motos e mais 3.000 prêmios. Promovi a maior do Nordeste com o melhor plano do Brasil. Fone 3614-9234 994-033925. Diretor Daniel Freitas. Paraíso Pois é, estamos aqui de volta. Era um pouquinho lembrando que a gente está fora do ar na rádio, mas estamos no ar no Facebook, viu? Pois é, estávamos falando da Constituição de 88. Mas no Brasil como um todo,
sempre teve a prisão. Olha só, em 1941, o Código de Processo Penal determina prisão após a apresentação de denúncia criminal nos casos de crimes com pena máxima superior a 10 anos. Em 73, já no regime militar, é que aconteceu isso. A Lei Fleury prescreve que prisões só podem ocorrer após decisão de segunda instância. Até então, na primeira instância, o cabo já ia para a prisão. Em 73, a chamada Lei Fleury é que diz que as prisões só podem acontecer depois da segunda instância. Aí, em 88, a Constituição Federal estabelece que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Isso não será considerado culpado, né? E tribunais continuam a autorizar encarceramentos após decisão de segundo grau. De 2009, estou no ar, tá? 2009, o STF dá nova interpretação, né? Já falamos sobre isso daí, mas só lembrar, sempre aconteceu, o normal era a prisão. Aí, entendimentos é que estão querendo mudar, e se mudar nesta quinta-feira, fiquem certos, é para ajudar alguém aí, né? Não é simplesmente porque queiram fazer justiça, porque impunidade não é sinônimo de justiça. Justiça é absolver os que não têm provas contra e condenar aqueles que têm prova suficiente. Deixa eu ver aqui. Então, o julgamento de ações que contestam o Supremo Tribunal Federal marcou para quinta-feira, depois de amanhã, o julgamento de ações que questionam a validade da prisão de condenados em segunda instância após 2 anos de impasse. Uma eventual mudança no entendimento da Corte pode afetar uma das bandeiras da Lava Jato e beneficiar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde abril de 2018. Desde 2016, o STF autoriza a execução da pena depois de confirmação da sentença por um órgão colegiado, Tribunais de Justiça ou tribunais regionais federais. Na Câmara, a boa notícia é isso, né? Na Câmara, deputados em defesa dos métodos da Lava Jato reagiram ao anúncio feito pelo Supremo. Aqui não se trata de defender ou não a Lava Jato, defender a sociedade brasileira. A prisão em segunda instância é em defesa da sociedade, que não quer ver criminosos em liberdade. À frente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, o deputado Felipe Francischini, do PSL do Paraná, convocou para hoje uma sessão extraordinária com o objetivo de debater uma proposta de emenda à Constituição que tornaria obrigatória a prisão em segunda instância. Não espera, porém, que o movimento dos parlamentares vá ter resultado imediato, pois a proposta não deve chegar com rapidez ao plenário. Além disso, tem um bocado de deputados, de parlamentares, que podem sofrer com essa prisão em segunda instância e não querem que isso passe. Paulo Roberto, a votação ficará dependendo do caduco Celso de Mello. Acho que a Rosa e a Carmen não vão mudar. Pois é, aí vem as especulações, né? Porque se a Rosa Weber, no primeiro momento, ela votou contra a prisão em segunda instância. Depois, com a decisão do plenário, todas as decisões dela, muito disciplinada, né? Todas as decisões dela foi no sentido de dizer, o plenário decidiu assim, então, da mesma forma, eu vou acompanhar na minha decisão. Agora, como ela vai votar nessa ADC é uma incógnita. Se ela mudar, então, haverá a volta da impunidade no Brasil. Então, aí com efeito vinculante, que até então era jurisprudência. O que é a jurisprudência? O juiz, quando vai dar sua decisão, se baseia em jurisprudência. Olha, já houve esse julgamento assim, aqui e acolá. Mas você pode mudar a jurisprudência. Já na questão vinculante, haverá uma súmula vinculante, aí os juízes serão obrigados a seguir aquilo que foi vinculado, né? O termo diz isso. Valônia Campos, acompanhando seus comentários sempre lúcidos. Parabéns, obrigado, amiga. Bom dia para você. Bom dia para Marcos Barreto. Precisamos nos encontrar, cara. Marlene Vieira, grande abraço para você também. Bom, então, hoje o assunto, você me perdoe, vamos ter que tratar sobre isso daí, né? A ofensiva, agora falando dos deputados,
estão querendo. Na verdade, no pacote anticrime do ministro Moro, já tem essa previsão. Como ele é juiz e conhece, né? E sabe que está na iminência de ser mudado esse entendimento do STF. Então, ele já colocou no seu pacote uma previsão na lei dizendo claramente que pode ser preso. Na verdade, é que o Francisquinho está dizendo que não é pode, é obrigatório. Foi condenado. E, na verdade, o Gilmar Mendes fica com essas coisas dizendo, nós não dissemos que é obrigatório. Quando você lê o acórdão, fica claro que não é obrigatório, mas a regra é a prisão em segunda instância. Foi o que eles decidiram. Será que o Gilmar não leu o acórdão? No acórdão fica claro que a regra, a partir daquela decisão, é da prisão em segunda instância. E agora o deputado Francisquinho quer... não é dele, tá? Ele está pedindo já para avaliar. Já um outro deputado que propôs... Deixa eu ver se eu tenho o nome desse querido deputado aqui. Alex Manente. Ele falou, a Câmara precisa cumprir o seu papel para não ficar à mercê do STF. Um tema tão complexo como esse não pode ser modificado a cada ano pelo Supremo. Perfeito o que ele está dizendo. Então, ele é o deputado do Cidadania, lá de São Paulo, e já fez essa proposta, essa PEC, uma proposta de emenda constitucional, para tornar obrigatória a prisão a partir da condenação em segunda instância. Muito bem, a ofensiva de deputados para antecipar debate sobre a proposta de emenda constitucional que autorize prisão após condenação em segunda instância nesta terça, antes do STF, foi vista com ceticismo por membros da Corte. Olha, essa Corte não está nem aí. Olha, se não está nem aí para a sociedade brasileira, imagina para os seus representantes lá no Congresso, né? Eles estão julgando e legislando para eles. Mesmo que passe pela primeira fase na Câmara, é pouco provável que o tema avance, apostam, dado que muitos parlamentares são alvos de ações judiciais. Olha, os membros da Corte estão tripudiando os parlamentares. O cálculo é que a bancada pró-detenção teria cerca de 200 votos no plenário, insuficientes para aprovar uma PEC. Deputados dizem ter 65% dos votos da Comissão de Constituição e Justiça para dar início à proposta de mudança constitucional que poderia eliminar dúvidas futuras sobre a interpretação do texto. Lavajatistas creem que, com isso, podem pressionar o STF a manter o atual entendimento que permite a prisão no julgamento desta semana. Se servir, pelo menos, para pressionar o STF, já terá sido muito boa. Cláudio Salvador, do Rio Grande do Sul, quem abriu a boca para dizer que a Lava Jato cometeu excesso é porque considera que a atual democracia não dilapidou a Petrobras, o BNDES, o Brasil. Pois é. Pois é, pô, Cláudio, cometeu excessos, mas assim, os defeitos, né? Tem aquela música lá do antiga, né? Minhas qualidades cobrem meus defeitos, uma coisa assim. As qualidades ou se houve excessos, nenhum deles feriu a Constituição, ninguém forjou provas, né? Nada de uma coisa tautológica. São excessos, digamos, processualísticos. São excessos ao se levar em conta a rotina que sempre foi de proteger os poderosos. Então, o que a Lava Jato fez para o Brasil, Juiz Moro, Dallagnol, essa turma toda, foi dar uma grande esperança ao povo brasileiro, que já estava descrente da justiça, que sempre achou que a justiça brasileira só alcançava os ladrões de galinha. O povo brasileiro jamais imaginaria que algum poderoso, que os poderosos fossem pegar cana, cadeia. E a Lava Jato quebrou com esse entendimento, com esse marasmo da impunidade brasileira. E mandou muitos poderosos. E não feriu a lei. Excesso, quando eu digo, por exemplo, Dallagnol ia para as redes sociais comentar e falar e brigar com os ministros, eu acho isso um excesso. Eu acho que não precisaria, mas entendo. Eu entendo. Eu entendo a posição do Dallagnol porque o poder é muito grande
contra... estavam nadando contra uma maré muito forte. E faziam aquilo para ter o apoio da sociedade, porque sem o nosso apoio, a Lava Jato não teria tido o sucesso que ela teve. A Lava Jato virou um modelo. Hoje, quando se combate a Lava Jato, eu concordo com o Salvador, aí sim, nós estamos dando uma mensagem, uma sinalização de que nós não queremos combater a corrupção no Brasil. Que os poderosos continuam poderosos e estão se articulando, rearticulando, para evitar e, se possível, desfazer. Se possível, desfazer condenações, processos que foram muito bem articulados pela Lava Jato. José Basílio, Luciano, por que nesse país e no Brasil só se fala em confusão política? Por que não se fala em progresso? Pois é, concordo. Nós estamos falando agora de retrocesso, tá, ô Basílio? Ele está avançando. A Lava Jato foi um avanço. Foi um avanço cultural. Foi um avanço civilizatório. A sociedade brasileira abraçou a Lava Jato. Colocou em seus braços para dizer, olha, nós não somos isso aí. Nós não somos o país da bandalheira, da ladruagem, da corrupção. Principalmente de poderosos, políticos, principalmente. E também empresários. Não quero ter preconceitos nem contra políticos, tampouco contra empresários. Mas há políticos ladrões, criminosos, e da mesma forma empresários. Assim como há políticos sérios e empresários sérios, que querem o bem do Brasil, que não concordam com essa roubalheira. E, aliás, fizeram um movimento aqui, elegeram o Bolsonaro contra esse sistema. Esse sistema que abraçava os bandidos, acolhia os bandidos, albergava a bandidagem, sob o pretexto de garantias constitucionais contra o Estado, o poder pesado do Estado. O Estado tem que mostrar, sim, realmente o seu peso contra os bandidos e a favor da sociedade. Lidoberto, um país é constituído com a história de seu povo. Muito bem. O que mais nós temos? O tema que já provoca controvérsias promete ganhar novas camadas durante a discussão no STF. O ministro Ricardo Lewandowski, por exemplo, olha só quem aqui vem trazer o exemplo, levou ao plenário dezenas de casos sobre a detenção em segunda instância que nada tem a ver com a Lava Jato. Ótimo. E é bom lembrar isso. Essa decisão pode atingir 190 mil pessoas. Não só as centenas de casos da Lava Jato. Vai atingir bandidos, criminosos, homicidas. Aí o que é que vai trazendo o Lewandowski, né, para ajudar nessa história dele aí? Estes seriam, portanto, apenas um veredito negativo. Sim, o que ele diz é que há entre eles, nos casos, por exemplo, réus que foram inocentados na primeira instância, mas condenados na segunda. E estes teriam, portanto, apenas um veredito negativo, não confirmado por instâncias revisoras. Olha a molecagem desse argumento. O argumento, porque no Pacto de São José, o Brasil é signatário, ele fala em duas. O cara tem que ser avaliado em duas instâncias. Não diz que tem que ser condenado nas duas instâncias. Aí a molecagem do argumento do Lewandowski. Não, tem um caso aqui, o bandido foi absolvido na primeira instância, o Ministério Público recorreu e ele foi condenado na segunda. Lewandowski, a segunda, porque mais alta, tem prioridade sobre a primeira. E não só por ser mais alta, e não é só um veredito, porque na segunda, essa condenação foi feita por um colegiado. Chegando um cafezinho aqui com o carinho do nosso querido Ricardo Gomes. Já teve lá, então o Lewandowski está com essa história agora. Aí o Moro fala, o ministro Sérgio Moro tem usado como argumento a parlamentares que não apenas, que eu falei há pouco, né, que não apenas condenados pela Lava Jato poderiam ser beneficiados pela mudança, mas também estupradores.
e assassinos. Lembrem-se, senhores ministros, não é só o Lula que vocês vão soltar. Milhares de assassinos e de estupradores também serão liberados. O Supremo reavaliará prisão em segunda instância. Está melhor manchete dentro do jornal do que na capa, né? Porque rever já dá uma ideia de que vai mudar alguma coisa, né? Lá dentro diz, ó, Supremo reavaliará prisão em segunda instância sob a sombra de Lula. Toffoli marca para esta quinta julgamento que deve pôr fim a 2 anos de impasse em defesa da Lava Jato. Em defesa da Lava Jato, Câmara reage com a PEC. O presidente da CCJ, né, convocou uma sessão extraordinária para esta terça. Quer dizer, antes, depois de amanhã. Então, antecipou-se o Francisquinho. Parabéns a vocês. Correr rápido. Nem que sirva só para pressionar, para dizer para o STF, olha, nós não vamos aceitar isso calado. Veja bem, a Folha trouxe uma matéria interessante. Bom dia, um cafezinho para vocês aí, tá? Café com Clever. José Basílio, bom dia. Luciano, aqui neste país só se fala em... Cadê? Tem doutor, tantos engenheiros, tantas autoridades, não se fala muita coisa tal. É isso, né? Leila Albuquerque também mandando um bom dia para nós, o Afrânia Epifânio e o Soares. Prisão em segunda instância é usada em países modelo para o Brasil. Na França, na primeira instância, o cabo vai preso. Primeira instância. É condenado? Prisão para ele. França. Nos Estados Unidos também. Na Itália também. Direito penal nacional sofre influência de correntes europeias e dos Estados Unidos. E é bom lembrar que nós, né, o nosso sistema vem daí. Vem do direito romano, pai de todos, né? E correntes anglo-saxônica e americana. A legislação dos países que influenciaram o sistema criminal brasileiro permitem as prisões de réus após condenação em segunda instância, alguns em primeira instância. Além disso, tratados internacionais sobre direitos humanos prescrevem que decisões de 2 níveis de justiça já são suficientes para assegurar o direito de defesa dos acusados, segundo especialistas ouvidos pela Folha. Veja a sacanagem da argumentação do Lewandowski. Os tratados internacionais de direitos humanos diz que tem que ter 2. Por que 2? Não é que o cara tem que ser condenado nas 2, não. É porque ele teve direito de defesa 2 vezes. Não é condenado 2 vezes, não. É que a defesa teve direito... vou repetir. Além de tratados internacionais sobre direitos humanos, prescrevem que decisões de 2 níveis da justiça já são suficientes para assegurar o direito de defesa dos acusados. O medo é só assim. Foi assegurado o direito de defesa? Ouviram-se 2 instâncias? Está claro que foi assegurado. A orientação em vigor no Brasil está alinhada com a das nações que inspiraram as nossas leis penais, uma vez que aqui as detenções também podem ser feitas depois das sentenças em segunda instância. Então, hoje está normal. Deixa como está. Não vamos mexer nisso. Mas o STF pode mudar. Pode mudar o posicionamento em discussão que está retomada nesta quinta-feira. A Corte pode determinar que o encarceramento se dê apenas na terceira instância, no STJ. Né? E é bom lembrar, no Brasil, somente de 2009, olha o trecho que valeu isso daí. Somente de 2009 a 2016, vigorou o entendimento de que era necessário aguardar 7 anos. De 2009, somente de 2009 a 2016, é que vigorou esse pensamento de que só pode ser preso lá quando for tudo julgado. Em julgamento de um pedido de soltura, aí pronto, eu já falei até um pouco sobre isso, né, como é que funcionou. O argumento da maioria dos magistrados foi de que a análise das provas dos fatos dos casos só deve ocorrer nas 2 primeiras instâncias.
Olha o que diz aí, o direito que... Onde a gente foi beber para ter o nosso direito. Direito romano-germânico. É visto na Itália, na Alemanha e na França. Na Itália, prisão pode ocorrer após decisão de segunda instância por corte de apelação. Na Alemanha, detenção pode ser feita a partir de sentença de segunda instância que resulta de julgamento feito por um colegiado composto por juízes e leigos. França, execução da pena restritiva de liberdade pode ser efetivada depois da decisão de primeira instância, que é tomada por um grupo de magistrados. O outro, direito anglo-saxão, que está nos Estados Unidos. Prisão ocorre após julgamento da primeira instância. Então, está aqui. Tem nada contra os direitos humanos. Itália, Alemanha, França, Estados Unidos seguem isso daí. Por que que o Brasil vai mudar? Por que que o Brasil quer fazer isso? Se não é apenas para soltar o preso mais célebre. O Estadão trouxe o número. STF julga prisão em segunda instância que afeta 190 mil presos. Se estão pensando, por isso que eu falo, os lavajatistas. Lava Jato é uma centena, um pouco mais de uma centena de condenações. Aqui são milhares de pessoas que serão alcançadas. Então, para soltar o Lula, os ministros vão soltar assassinos e estupradores. O STF começa a julgar na quinta-feira ações que contestam a prisão após condenação em segunda instância. A tendência é de que esse tipo de prisão, pilar da Lava Jato, e que hoje atinge 190 mil presos, seja revisto. Uma das possibilidades em estudo é admitir que essa forma de prisão seja aplicada em caráter excepcional, não como regra. Caberia ao STJ definir a execução da pena caso a caso. Sob pressão, Toffoli pauta julgamento de segunda instância. Pressionado. Então, o tribunal pressionado. Então, se tem pressão para julgar contra os interesses da sociedade, a sociedade também tem o direito de pressionar o STF. E o STF tem afrontado a sociedade, não à toa. Agora, recentemente, o ministro Gilmar Mendes não conseguiu seguir no voo. Não foi como no caso do Guimarães, chamado de Capitão Cueca. E vai morrer com esse título, né? Porque não era na cueca dele, né? Mas era na cueca do assessor dele. E de onde o assessor tirou esse dinheiro, né? Bom, vai morrer com esse título. Então, o Gilmar, num recente voo, foi apupado. A população toda daquele voo era fora Gilmar, fora Gilmar. Tiveram que chamar a Polícia Federal, pressionar o pessoal lá. Gilmar não continuou o voo. Porque está claro para a sociedade que esse cara quer soltar bandidos. Que esse cara, a máscara do Gilmar caiu. Durante muito tempo eu defendi o Gilmar assim, pela coerência dele. Inteligente. A corrente dele é uma corrente garantista. Mas aí quando o Gilmar se apodera de vazamentos ilegais, cadê aquele garantista? Quebrou a sua coerência, Gilmar. Eu até o admirava na inteligência e respeitava o seu posicionamento de garantista. Tem os punitivistas e os garantistas, são mais ou menos essas duas correntes dentro do STF. Os garantistas, aqueles que têm o direito, têm que garantir o direito, o que está na lei. Aí o seu Gilmar Mendes, que se diz garantista e que age como tal, de repente, porque não gosta da Lava Jato, se apodera de vazamentos ilegais, e a Constituição é clara, dizendo que não vale como prova, porque são provas ilícitas. Aí seu Gilmar dá como se aquilo já fosse uma coisa, não passou por perícia, e o seu Gilmar dá como verdadeira, como se o Gilmar avalizasse aquelas invasões. Então não tem nada de garantista o seu Gilmar.
na hora em que ele permite, que ele usa gravações ilícitas, foi embora aquela sua aura de garantista. Não, ele age de acordo com seus interesses. Aí hoje no jornal, no Estadão, tem uma entrevista, não é aquele ping-pong, né? Com o Moro. E até assim, otimista, né? O título é "Não vejo anulações de condenações no horizonte". Ao Estado, Sérgio Moro refuta críticas de parcialidade na condução das ações da Lava Jato e defende prisão após segunda instância. O ministro Sérgio Moro disse ontem ao Estado que não teme a anulação em série de condenações na Operação Lava Jato. O Supremo Tribunal Federal coloca em pauta, depois de amanhã, 3 ações que questionam a prisão após condenações em segunda instância. Antes de participar de um evento na Fiesp, aliás, onde foi aplaudidíssimo, Moro defendeu a jurisprudência do STF, que já decidiu que condenado em segundo grau judicial pode ser aprisionado, caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Moro rebateu críticas de adversários que lhe atribuem parcialidade na Lava Jato e a afirmação de que atuou como um coaching, né, como um conselheiro da acusação. O Ciro está dizendo isso, né? A seguir, os principais trechos da entrevista. Aí, não vejo, pergunta, né, sobre... Não vejo isso no horizonte, né? Não vejo a possibilidade disso acontecer. Está falando de rever as condenações. Existe uma invasão criminosa de aparelhos celulares dos procuradores, supostas mensagens cuja autenticidade não foi verificada. Pois aí o Gilmar já deu como verdadeiro, sabe? Tirando todo o sensacionalismo, no que eu vejo que foi divulgado, não existe nada que justifique a afirmação de afetação da imparcialidade de minha parte. O que existe é uma grande distorção do conteúdo dessas supostas mensagens e na divulgação delas, com absoluto sensacionalismo. Vai falar sobre a suspeição. Todo julgamento da Operação Lava Jato que proferi foram objeto de recursos julgados pelo TRF. Grande parte foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça. Todos os julgamentos foram baseados em provas e evidências. Porque até agora, nessas coisas de Lava Jato, não tem uma coisa que diz, olha, foi forjada uma prova. Não, o cerne da questão é, tem provas para condenar? Tem. Se tem, condene-se. O resto é espuma. Espumas ao vento, né? Como diz a música. Né? Esse álibi de que havia perseguição política é muito comum e foi usado por vários, inclusive pelo ex-presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha. O ex-presidente faz parte do meu passado. O que existe são condenações em mais de uma instância. O foco no meu trabalho é uma forma de distorcer o que já aconteceu. É que eu estava dizendo, o Ciro ontem, por exemplo, focava no Moro. Mas é que o Moro impediu o Lula de concorrer. Não tem nada a ver. Por que o Ciro não critica o TRF? Foi o TRF que impediu o Lula de concorrer. Quando o condenou. Condenação em segunda instância é que impede de ser candidato. Bom dia, simpática Roseli Mesquita. O julgamento da 4ª região substitui o meu. Depois que o TRF4 julga, acabou-se o julgamento do Moro. É agora o julgamento do TRF4. Acabou-se. É puro diversionismo focar na minha atuação. Interessante isso que o Moro está dizendo. Focam no Moro para dizer que foi parcial. Foi um juiz parcial. Se Moro for um juiz parcial, os juízes do TRF4 também o foram. E por que o foco é só no Moro? Desculpa aí pela rima. A parcialidade da Lava Jato. Para além do sensacionalismo, é importante ver os dados objetivos. Existe um índice razoável de absolvições, em torno de 21%. Moro absolveu 21% dos casos. É um percentual comum em toda vara criminal. Poderíamos ir além, prisões preventivas e cautelares que foram indeferidas. Sem falar de casos em que o próprio Tribunal Regional Federal elevou as penas. O caso do ex-presidente. Aí ele fala, coaching da acusação. Não existe nada disso.
O Ciro estava dizendo, ó, como é que o juiz aconselhando procuradores. Não existe nenhuma daquelas supostas mensagens que autorize essa interpretação. O que existe é uma grande distorção. Consta lá uma suposta mensagem em que esse é o Moro falando, tá, gente? Que eu teria criticado a performance de uma procuradora. Não tenho mais essas mensagens. Pode ser que, eventualmente, isso tenha acontecido. Mas depois já se afirma algo que não existe nas mensagens. Que eu teria um envolvimento na escalação das procuradoras ou dos procuradores para as audiências. Isso é totalmente falso e não amparado sequer pelo texto que foi divulgado. Além do texto que não se sabe se é verdadeiro, já recriam em cima disso daí, né? Combate à corrupção. Desde a época da Ação Penal 470, que é o mensalão, e depois da Lava Jato, houve um avanço institucional muito significativo em relação ao enfrentamento da grande corrupção. Pessoas poderosas cometiam crimes e nunca eram responsabilizadas. Era sempre assim, era o país da impunidade. O Brasil avançou muito e até exportou esse modelo que foi admirado por países vizinhos. O enfrentamento da corrupção fortalece a economia. A corrupção é disfuncional para a economia. Aí fala, por fim, da lei de abuso. O que existe é muita retórica. Falam em excessos da Operação Lava Jato. Neste instante, o Cláudio Salvatore falando disso, né? Quais foram os excessos? Quem foi acusado injustamente? Excesso nesse caso não teve, realmente. Né? Quem foi acusado injustamente? A mesma coisa, essa questão dos abusos contra o direito de defesa. Quais foram esses abusos? Quais foram os advogados que tiveram seu trabalho cerceado? Temos que sair do plano abstrato e da retórica e discutir situações concretas. E você fica na retórica e tal, mas qual foi mesmo o caso? Cite aí o caso. E aí a gente discute com mais propriedade. E, por fim, ele fala do pacote anticrime. Temos que discutir juntamente com o Congresso e vencer eventuais resistências. Faz parte da democracia buscar o diálogo. Esse assunto sobre a relação com a Polícia Federal, o cara perguntou, olha, esse assunto está mais que ultrapassado. São 6h57. Dá um bom dia aqui para os nossos queridos. Francisco Edivar, a Roseli, já falei, a Francisquinha Cunha, mandando bom dia, a Lígia Dark, e aqui também o Cláudio Salvador, já falei com você, não posso ler tudo que está aqui, Cláudio, mas está correto o que você está falando. O Davi Chimenez Filho, né? Tabata Amaral anuncia que entrará na Justiça Eleitoral para sair do PDT sem perder o mandato, está correto. Amigos, Elias Sobral também mandando um abraço para nós, e o Arledilson Carlos Costa. São 6h58. A hora de me despedir de vocês, desfazer essa conexão entre o Paraíso FM de Sobral e a Rádio Assunção Cearense, aí em Fortaleza. Retoma agora, não é retoma, começa agora nosso querido Carioquinha. Um grande abraço para você, meu Valdeci Carioquinha. Sucesso para você e a linda e competente Letícia, a produtora do seu programa. Aqui em Sobral, na Paraíba, retoma o seu programa Campeoníssimo em audiência, de olho na cidade, o nosso querido Assis Nascimento, que continua aqui ao lado do Ricardo Gomes. A todos vocês, meu muito obrigado pela audiência, que tenham um dia bastante proveitoso. Até amanhã, com a graça de Deus. Tá legal, Luciano, você retorna amanhã às 6 horas, aqui com a conexão com Fortaleza, Paraíso e Assunção Cearense.